Boa noite. Hoje à noite nós vamos começar fazendo... mas antes de começar, vocês pronunciam português errado. É módula, não módulo. Eu vi que vocês dizem é módulo, mas isso é errado. Se a minha vinda aqui ajuda vocês a pronunciar português melhor, eu vou ficar feliz. Como você disse. Então, repete comigo. Módula. Ok? Que bom. Que bom. Nós vamos verificar quando você está saindo do prédio. Para sair e voltar para casa, você tem de pronunciar módula corretamente para sair, ok? Isso mesmo, que bom, que bom. Ok, muito bom. Sim, mas eu vou usar a sua pronúncia. Nós vamos fazer módulo 8 na sua apostila. Como ler a Bíblia melhor em relação de parábolas? Ok, somente para gravar isso na sua mente. Nós temos 3 passos para ler a Bíblia. O primeiro passo é observação, descobrindo o que o texto diz. O segundo passo é interpretação, interpretando o que você descobre na passagem, dando significado às informações dentro da passagem. E o terceiro passo é chamado aplicação, colocando em prática a nossa interpretação. Bom, ok. Vamos para módulo 8, parábolas. Uma parábola é uma história curta usando eventos e fatos da vida cotidiana, ok? Diária. E tem 2 tipos de parábola. Parábolas alegóricas e parábolas não alegóricas, ok? A maioria das parábolas são não alegóricas, ok? Nós já falamos ontem sobre o que é uma alegoria. Uma alegoria é quando alguém está usando símbolos. O símbolo não é realidade, mas aponta para uma realidade, ok? A gente deu o exemplo do livro de C.S. Lewis, de Nárnia, quando ele representa o Senhor Jesus Cristo como um leão chamado Aslan. Okay? Ele está usando uma alegoria, é uma história alegórica. Porque quando você encontra Aslan na história dele, ele quer que você pense no Senhor Jesus. Okay? Isso é uma alegoria. Então, a maioria das parábolas são não alegóricas. Então, eles não têm símbolos. Tem, sim, alguns alegóricos. Sim. A diferença é o seguinte. As parábolas alegóricas têm o alvo de ensinar um aspecto sobre o reino dos céus. Mas as parábolas não alegóricas também só têm um ensino, mas o ensino é para provocar
uma atitude de arrependimento, ok? As parábolas alegóricas estão somente explicando como o reino de Deus funciona. Mas as parábolas não alegóricas têm o alvo de mudar o nosso comportamento. Está vendo a diferença? Alegóricas explicando como o reino de Deus funciona. Não alegóricas querendo mudar o nosso comportamento. Ok. Nós vamos focalizar em como interpretar as parábolas não alegóricas, porque a maioria das parábolas são não alegóricas, ok? Como interpretar, então, as parábolas não alegóricas? Eu vou passar algumas dicas, ok? Primeira dica é, nós temos de descobrir qual é o assunto que o Senhor Jesus está abordando, primeiramente, na parábola não alegórica. Nós já aprendemos em módulo 2 sobre a importância do contexto literário, ok? E a gente vai descobrir o propósito ou o assunto que o Senhor está abordando por entender o contexto da parábola, ok? Normalmente, a gente descobre o assunto que Jesus está abordando no início da parábola. O que está acontecendo antes. Talvez ele está tendo um diálogo com alguém. Ou alguém faz uma pergunta. Ok? E às vezes também a gente pode achar o assunto ele está abordando no fim. De vez em quando a gente descobre no início e no fim. Por exemplo, vamos para a parábola do bom samaritano, em Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10, versículos 30 a 35. A parábola do bom samaritano começa em versículo 30. Ok? Eu não vou ler, mas vocês conhecem bem a história da parábola do bom samaritano. Mas nós sabemos que o assunto que Jesus está abordando é sobre quem é meu próximo. Por quê? Porque um perito na lei perguntou a Jesus o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Jesus fez uma pergunta dele. E ele respondeu, a gente tem de amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse, você respondeu corretamente, faça isto e viverá. Parece que Jesus está indo embora. Momentinho. O perito na lei diz. Ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Ele pergunta isso porque os rabis discutiram sobre esta pergunta. Quem é incluído como seu próximo? Quem não é incluído? E vocês lembram bem,
os judeus ensinaram que você tinha de amar seu próximo, mas pode odiar o seu inimigo. Ou seja, você não precisa ajudar, cuidar do seu inimigo. Okay? Então ele queria ver o que Jesus falou sobre este assunto. Então, o assunto que o Senhor está abordando em contar esta história é exatamente sobre isto, sobre quem é o meu próximo. Ok. Pergunto para vocês, qual é o assunto que Jesus está abordando na parábola em Lucas 12, versículo 16 a 20? Ok? Momentinho, vamos dar a você um minuto. Um minuto, nós vamos deixar os outros olhar e nós vamos deixar Elias responder. Ok, um minuto. Lucas 12, versículo 16 a 20. Ok? Ok. Porque vocês são bonitos. Eu queria ter uma recordação da sua beleza. Okay. Okay. Hã? Não entendi. Ah, ok. Ok. Bom, Elias, então, qual é o assunto que Jesus está abordando? O perigo da riqueza, não ajunteis tesouro para si mesmo. Ok, então, nas suas palavras, qual é o assunto que ele está abordando? Dinheiro. Dinheiro, materialismo, dinheiro, ok? O contexto é, uma pessoa aproximou de Jesus e ele queria que Jesus falasse com seu irmão para dividir uma herança com ele. E Jesus respondeu, quem me fez um juiz entre vocês? Ou seja, Jesus está dizendo, eu não veio para reformar a sociedade. Eu não vim para resolver problemas de desigualdade. Posso dizer isto? Sim, desigualdade. Eu não vim para resolver estes problemas. Então, ele pega a oportunidade de falar do problema do ser humano de materialismo. Isso é um grande problema para nós. Ele começa a contar esta parábola. Bom, então, a primeira dica é descobre o assunto que Jesus está abordando, ok? Bom. Segunda dica. Não esqueça, nós estamos falando de parábolas
não alegóricas. Estas palavras foram faladas por Jesus com a intenção de provocar uma reação forte na vida do ouvinte. Jesus, em contar estas histórias, queria obrigar o ouvinte a fazer uma decisão pessoal sobre algum assunto ligado com o reino dos céus. Ok? Em fazer isso, muitas vezes o Senhor desafiou as normas dos judeus. Vamos pensar num momentinho no parábola do bom samaritano. Ele escolheu o herói na história dele, um samaritano. Ok? Então ele estava desafiando as normas que samaritanos eram ruins. E na história dele, ele está falando de um bom samaritano. Ok? Então, o propósito destas palavras não alegóricas é provocar uma decisão de arrependimento. Por isso, só tem um assunto que o Senhor Jesus está abordando. Só um assunto. Não tem vários. Porque Ele está querendo que a gente focalize neste assunto e faz uma decisão de mudar nosso comportamento em relação deste assunto. No caso do bom samaritano, ele está querendo que o perito na lei mudasse o seu conduto em relação dos seus inimigos. Ou seja, ele queria que o perito na lei arrependesse em relação de não cuidar do seu inimigo quando ele está em necessidade. E neste caso, os samaritanos. Olha, vamos voltar. Olha o que ele diz em capítulo 10. Depois de contar a história, versículo 36, ele diz para o perito na lei: qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E o perito na lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. O perito na lei nem queria mencionar que fosse o samaritano, aquele que teve misericórdia. Porque os judeus detestaram os samaritanos. Então ele nem queria mencionar que fosse um samaritano. Olha o que Jesus diz. Jesus lhe disse: olha agora o desafio. Vá e faça o mesmo. Ou seja, agora você tem ouvido a minha história. Comporta com um samaritano como o samaritano comportou para como judeu. Vá e faça o mesmo. Ele estava querendo que o perito na lei arrependesse sobre as normas dos judeus. Olha como a cultura controla a forma em que nós comportamos. E Jesus está querendo que o perito na lei comportou numa forma contracultural. Porque a cultura judaica foi contra o amor de Deus.
Então, arrepender, perito na lei. Vá e faça o mesmo. Muitas vezes nós dizemos que isso é uma historinha para crianças na escola dominical. Negativo. Sim, a gente ensina esta parábola para crianças, mas não é uma historinha, não. É muito desafiadora. Pensa na pessoa que você menos gosta. E se esta pessoa está em necessidade, você estaria disposto a tratá-lo como você trataria o seu amigo? Isso é o desafio desta parábola. Eu não gosto desta parábola. Eu não gosto. Eu sinto incomodado. Porque existem algumas pessoas que eu não gosto. Verdade. Não gosto. O Senhor diz para mim, vá, faça o mesmo para esta pessoa, quando eles têm necessidade. Qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou? Não onde ele pregou, mas qual foi a mensagem que ele começava a pregar? Lembra? Um momentinho, Donizete, está chegando. Sobre arrependimento. Sim, arrependei-vos, porque o reino de Deus está perto. E por que o reino de Deus estava perto? Em qual sentido, Donizete? Eu creio que iria se iniciar uma nova era. Ok? Né? Então, os judeus vinham, vamos dizer assim, de um período do qual eles não cultuavam a Deus, os 400 anos de silêncio, né? E houve vários acontecimentos ali, né? E eles estavam pensando em um reino físico. Eles não percebiam um reino celestial. Ok. Então, quando a palavra reino, nesse caso, era familiar para os ouvintes. Ok. Então, eu penso assim, que ele começou com essas palavras devido, né, a uma nova era, um novo início, né, as coisas tinham ficado para trás e ele ia começar a ensinar coisas novas. Ok, obrigado. O reino de Deus está perto porque o rei chegou. Um reino precisa de um rei. O rei chegou. Agora Jesus estava iniciando o seu reino porque ele já chegou. Então ele está dizendo, se você quer fazer parte do meu reino, você tem de arrepender. Porque meu reino e a minha maneira de viver é diferente de vocês. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está perto. Estas parábolas não alegóricas fizeram parte desta mensagem que Jesus estava pregando. Ok? Bom. Vamos pensar numa outra, porque esta segunda dica é importante. Vamos para Mateus 18, versículo 23. Mateus 18, versículo 23.
De fato, eu quero descansar um pouquinho. Eu quero que você trabalhe. Então, embora que isso não faz parte da apostila, eu acho que vocês precisam trabalhar um pouquinho. Então, Mateus 18, versículo 23 a 34. Duas perguntas, ok? Primeiramente, qual é o assunto que Jesus está abordando? Primeira pergunta. Segunda pergunta, qual decisão pessoal ele queria que Pedro fizeste? Qual ato de arrependimento ele queria que os ouvintes fizeram? Ok? Duas perguntas. Você tem 2 minutos para conversar sobre isto com alguém perto. Primeira pergunta. Qual é o assunto que Jesus está abordando? Ok? Mateus 18, versículos 23 a 34. Qual é o assunto a bordo e qual reação o Senhor quer provocar? É isso mesmo. Sim, obrigado. 2 minutos. Módulo 8. Ok. A nossa vaca está chamando. Ok. Qual é a resposta para a nossa primeira pergunta? Qual é o assunto que o Senhor está abordando? Ok, Eliel. A primeira pergunta é o assunto da parábola. Isso mesmo, né? É. A primeira pergunta era qual era o assunto da parábola. Sim, Isso mesmo. sim. Aqui, Cristo, através da pergunta de Pedro, de quantas vezes deveria ser o perdão, ele ilustra a resposta a Pedro justamente demonstrando o que Jesus Cristo faz com cada um de nós que somos crentes. Ou seja, ele nos perdoa. Independente de quantos pecados nós temos, Deus sempre tem nos perdoado quando nos arrependemos de coração e pedimos perdão para Ele. Sim. Através desse exemplo do reino dos céus, de um rei, que no caso é simbolizado por aquele que perdoa o seu devedor. Deus perdoou a nós, ou Jesus Cristo perdoou a nós, por causa que nós éramos devedores dele e através da obra de Cristo na cruz, nós fomos perdoados.
mas esse perdão não deve ficar conosco, mas através de nós estendemos esse perdão a outras pessoas. Ok. Ou seja, como Cristo nos perdoou, nós também devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Ok, então, o assunto que o Senhor está abordando é perdão. A necessidade de perdão. Ótimo, muito bom. Ok, qual reação forte o Senhor está querendo provocar nos seus ouvintes? Sim, Arrependimento. Se eu não tiver certo, o outro sim. fala. Sim, ele fala exatamente o que ele quer em versículo 35. Ele não quer perdão. Ele quer mais do que perdão. Olha o que ele disse. Ele não disse, assim também lhes farei meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar. Ele fala mais. De verdade. Uma perdão autêntica. Não da boca para fora. Não é, irmão, eu te perdoe. Não. É uma... Quando Jesus diz, assim também, o que aconteceu com o servo mau? Ele foi torturado. Punição. O Senhor, o rei perdoou aquele servo mau R$1 bilhão. O colega dele estava o devendo só R$1.000. Estou exagerando um pouquinho. Então, mas ele não perdoou aquele colega que o devia R$1.000, apesar de ser sendo perdoado R$1 bilhão. O rei, ouvindo disso, na história de Jesus, os servos, outros, ficaram muito tristes. Falaram com o rei que chama ele para cá. Quando você pediu misericórdia, perdoou você. R$1 bilhão. Mas quando alguém pediu perdão de você, misericórdia, você não perdoou. Agora, você vai ser atormentado. Atormentado mesmo. Ok? Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês, pessoal agora, não perdoa de coração ao seu irmão. Ou seja, o coração na Bíblia é o lugar onde nós fazemos decisões. É a nossa vontade, o lugar da nossa vontade. Então, Jesus está dizendo, você tem de fazer uma decisão real, autêntica, de perdoar seu irmão. Senão, os resultados vão ser terríveis por você. Então, ele está querendo uma atitude de arrependimento, levando em conta que a gente vai dar contas a Deus sobre se nós perdoamos ou não. Então, se eu tenho dentro de mim uma falta de perdão, uma falta de disposição de perdoar, cuidado. Vai ser muito perigoso para você diante de Deus. Você vai dar contas a Deus sobre esta falta de disposição a perdoar.
Seríssimo. Eu não gosto desta parábola, não. Gosto não. Me incomoda. Eu prefiro não ler. Muito desagradável esta parábola. Muito desagradável. Eu quero que você lê. Eu quero que você lê. E você pratica. Mas para mim não. Não. Ok. Nossa primeira dica, então. Temos de descobrir qual é o assunto que Jesus está abordando. Segunda dica, a gente tem de descobrir qual é a reação, a decisão pessoal que Jesus quer que a gente faça. Qual mudança de comportamento e atitude ele quer, ok? Na gente. Terceira dica de interpretação. Eu quero dar... quantos anos eu tenho agora? Eu tenho 35 anos. Quem está rindo? Você está rindo, rapaz? Você não acha que eu tenho 35 anos? Ok, você é verdade, eu não tenho. Eu tenho 33. Sim, ok. Não. Aproximadamente 35 anos atrás, eu fui convidado para pregar o Evangelho na minha igreja. Foi um evento especial. Eu não deveria ter pregado o Evangelho, porque tem outras pessoas melhor do que eu, mas eu escolhi pregar uma mensagem baseada em Lucas 10, sobre a parábola do bom samaritano. Ok? E como muitas outras pessoas, isso foi a minha mensagem. Um homem viajava, deixou Jerusalém e viajava para Jericó. Então, ele estava rejeitando o lugar de Deus e indo para um lugar onde Deus não estava, Jericó. Ok? Viajando longe de Deus. Durante esta viagem, ele foi assaltado por algumas pessoas. E eles o deixaram nu e meio morte. Tirou dinheiro, roubou dinheiro. Pecado faz isto para você. Estes assaltantes são como o que pecado mata. Pecado tira nossa humanidade, nossa dignidade. Ok? Mas um sacerdote passou, não ajudou. Um levita passou, não ajudou. Religião não ajuda a gente. Religião não tem respostas para a nossa condição de ser morto em transgressões e pecados. Ok? Está gostando da minha pregação? Gostando? Gostando. Que bom. Que bom. Então, um samaritano chegou e ele tinha misericórdia. Esse samaritano era totalmente diferente do judeu que foi assaltado. Muito diferente. E diferente dos homens religiosos que não podiam ajudar, porque a religião não ajuda. Esta pessoa representa o Senhor Jesus Cristo, que veio para salvar. Entrou em vida para nos salvar. E ele fez tudo pelo homem. O homem não podia fazer nada. Ele fez tudo. Pagou tudo. E o levou para um lugar de segurança. Jesus veio para nos salvar.
de tudo. E Ele pagou tudo no nosso lugar. O que você acha da minha pregação? Ok, você não... Verdade? Que coisa. Tem certeza? Ok, interessante. Alguém tem uma opinião diferente? Espero que eu tenha alguém que vai me apoiar. Ruim para para ser um visitante em Santa Vitória, pessoas criticam a pregação da gente. Ok, todos concordam com Eliel. Ou você gostou? Você gostou? Obrigado. Ok. Agora eu tenho... O que eu preguei foi a verdade. Foi bíblico. Sim. Alguém podia ter salvo por meio de ouvir esta mensagem. Eu preguei a verdade pura. Ninguém, de acordo com eu estou sabendo, ninguém confessou fé em Cristo. Ok. Mas eu peguei uma passagem errada. Eu alegorizei, espiritualizei uma parábola não alegórica. A parábola não tem nada a ver com a mensagem que eu preguei. O que eu fiz é eu mudei o propósito da história que Jesus contou. E eu coloquei a minha interpretação. Eu coloquei o meu propósito dentro daquela parábola. Jesus tinha um propósito totalmente diferente quando ele contou aquela parábola. Como eu posso fazer isto? Foi a parábola do Senhor. Eu não posso roubar a parábola dele e usar como eu queria. Simon, cria a sua própria história. Se você quer pregar o evangelho de uma forma alegórica, não usar uma parábola em Lucas 10. Criar a sua própria história, como C.S. Lewis fez. Tudo bem, a gente pode fazer isso, mas não usa uma passagem bíblica que contém esta parábola e usa numa forma diferente de Jesus. Então, a minha mensagem foi boa, bíblica, verdadeira, mas baseado numa passagem que eu não deveria ter usado. Ok? Eu alegorizei uma parábola não alegórica. Terceira dica: não alegoriza parábolas não alegóricas. Ok? Não esqueça. Quais são as parábolas alegóricas? Você pode mencionar para mim algumas parábolas alegóricas? Ok. Semeador, a parábola do semeador. Jesus explicitamente disse que o semente representa a palavra. Ok. E nós já falamos isso, acho que ontem. Tem 4 tipos de solo, representando o quê? Atitude do ser humano. Ok? Mas, tem outras parábolas alegóricas? Tem certeza? Porque Jesus está ensinando como o reino de Deus funciona, ou ele está querendo provocar uma atitude de arrependimento nos fariseus? Lembra qual foi o contexto daquela parábola? Você lembra? O contexto foi que os religiosos estavam criticando Jesus por comer e beber
com pecadores e publicanos, lembra? Então Jesus contou estas 3 parábolas. E olha o fim da parábola da moeda, da moeda pedida, dracma pedida. Ele disse que é mais júbilo no céu sobre um pecador que se arrepende. Ou seja, fariseus, vocês têm de alegrar, vocês têm de mudar a sua atitude para com pecadores. Vocês têm de ter a mesma atitude que o céu tem quando um pecador se arrepende. Então, é um desafio de mudar a minha atitude. Não é explicando como o reino de Deus funciona. O semeador, por exemplo, a parábola do semeador explica para os discípulos como o reino de Deus funciona. Você vai pregar a mensagem de Deus e você vai ver que tem reações diferentes. Não que você pregou ruim, é porque a atitude de pessoas é diferente. Então o Senhor está preparando os discípulos para reações diferentes. Ele não está querendo uma mudança de atitude dos discípulos, para quem ele contou a parábola. Ele está explicando como o reino de Deus funciona. Está vendo a diferença? Ou está sendo um pouco complicado? Ok. Lucas 13:6, a parábola da figueira estéril. Ok. Aqui o Senhor quer explicar, para mim essa aqui é uma. Ele quer explicar também como nós devemos dar fruto. Qual capítulo? Lucas 13 e o versículo 6. Olha lá para nós ver. Ok. Procurou fruta. Ela é bem pequenininha, a parábola da figueira estéril. Qual foi o assunto que Jesus... Qual é o contexto desta parábola? Ele queria mostrar que nós devemos dar fruto. Sim. É. Ah, então. Quando Jesus quer... Ah, entendi. As parábolas não alegóricas têm o propósito de provocar mudança de pensamento, mudança de comportamento. E esta parábola é sobre o assunto de arrependimento. Isso é o que eu entendo. Mas as parábolas alegóricas, como a parábola do semeador, parábola do joia, parábola da rede que pegou o peixe, Jesus está explicando para seus discípulos como o reino de Deus funciona. Por isso ele disse que em Mateus 13, lembra? Mateus diz que o Senhor falava as parábolas em mistério. A multidão não entendeu. Não entendeu porque o Senhor estava falando as parábolas numa forma alegórica. O ensino foi para os discípulos entenderem como o reino de Deus funcionava. Simon, deixa eu ver se eu entendi então. Simon, deixa eu ver se eu entendi. Se a palavra é alegórica, ela está querendo trazer uma informação para os discípulos. A não alegórica está querendo trazer uma motivação, uma transformação, uma mudança de comportamento, talvez. Sim, exatamente isso. Por isso, as parábolas não alegóricas foram fáceis de entender. Não foram faladas em mistério. De novo, qual é o contexto? Serviço. Qual é o contexto? Então, a pergunta, Simon, baseada nisso aí, era
Tá, tem a ver, bom que já responde os dois numa cajadada só. Então, sempre que ela não tiver esse sentido alegórico, antes a gente vai encontrar o propósito de Jesus ao usar aquela parábola para causar uma transformação de conduta e moral. Sempre eu vou encontrar. Igual desse daí, provavelmente, serviço, será anteriormente? Estimular o fim dos tempos. Ok. Porque assim, a partir de que ponto eu vou olhar para me entender que aqui é do arrependimento, é tranquilo, talvez de perdão, beleza. Assim, a gente viu Jesus sentado junto com os pecadores e ali ele vai trazer um ensinamento para isso. E nesse caso anterior, a gente vai encontrar sempre isso. Jesus tratando de um assunto e agora ele usa a parábola para aplicar a não alegórica. Sim, sim. Vamos ir para a parábola dos talentos. Jesus está falando da volta dele. Ok? O que ele está querendo? Ele está querendo uma mudança de atitude. O que a gente faz com a nossa vida. Alguns, na história dele, alguns tinham talentos. Alguns servos trabalharam mesmo. Ok? Fez lucro. Podia oferecer para o dono, o mestre, quando ele voltou. Outros não. O que o Senhor está querendo ensinar? Uma mudança de atitude no sentido de viver na luz da vinda dele. Usando as nossas vidas, tudo o que nós temos, em prol dele. Não fala da palavra, mas ele está querendo uma mudança de atitude. Produzir um senso de urgência ali, Sim, né? sim. Ele está em dúvida. Esse é o mais difícil até agora, mano. Está achando difícil? Eu quero estar com você, Ok. O filho pródigo está querendo provocar arrependimento na vida dos religiosos. Ok? O contexto é: Jesus foi criticado. Sim, Sim, porque Jesus queria que eles fossem simples, para que a multidão podia arrepender. As parábolas alegóricas não foram pela multidão, foram para os discípulos entenderem o funcionamento, os princípios do reino dos céus. Por isso Mateus diz em capítulo 13, vamos lá para Mateus 13. Essa aqui é Mateus 13. Mateus 13. Vamos ver. Não. Quando fala em mistério, quando ele estava falando. Sim, versículo 34 de Mateus. Jesus falou todas estas coisas. Depois de falar da parábola do semeador, a parábola do joio, parábolas do grão e mostarde e do fermento. 34. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizer sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim o que fora dito pela profeta. Abrirei a minha boca em parábolas. Proclamarei coisas ocultas desde a criação. E por isso, o Senhor Jesus, versículo 36, então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ou seja, nós não estamos entendendo o que o Senhor está querendo ensinar. Explica para nós. O Senhor, então, começava a explicar a alegoria
da parábola, que foi uma parábola alegórica. E ele explicou o sentido, para que eles pudessem entender como funcionava o reino dos céus. As parábolas não alegóricas têm a intenção de provocar mudança de comportamento. Eles desafiam o ouvinte. Resumindo assim, de forma bem básica mesmo. Então, no caso, por exemplo, as alegóricas seria para benefício e edificação dos discípulos. Sim. As não alegóricas para edificação do resto do pessoal. Para todos, incluindo os discípulos. Para todos, todo mundo, a multidão, incluindo os seus discípulos. Agora ainda não está muito claro, é? Agora deu para entender. Qual? Tesouro com... Mas isso é alegórica. Alegórica, é? Porque ele está falando dos riquezas do reino do céu. Então eu vejo, é mais... talvez a gente pode dizer... Não, acho que é mais explicando o valor do reino do céu. Ok? Embora tenha a gente podia dizer, então vende tudo. Mas eu acho que é mais uma explicação para mim. Mas eu vejo um pouco menos claro, concordo. A parábola não alegórica, vamos dizer assim, ela não precisa de explicação. Não precisa. O texto está claro. Sim. Não há simbolismo Sim. nela. Sim, não tem simbolismo. Tudo está direto. Tem. Tudo está claro. Sim. Sim. Ok. Sim, faz sentido. Então a gente não precisa elaborar. A gente só precisa entender o desafio e arrepender. Às vezes nós complicamos estas parábolas que querer provocar. Por exemplo, a parábola do publicano e fariseu. A gente só lê. Qual atitude o Senhor está querendo provocar? Arrependimento de confiar em si e criticar outras pessoas. A gente não precisa elaborar, é simplesmente ler a história que Jesus contou. Mesma coisa com a parábola da ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido. Só precisamos ler. Ok, é mais júbilo. Olha nos primeiros dois, mais júbilo no céu, o Senhor diz. E fariseus, vocês têm alegria? Vocês não têm. Arrependa. Olha a alegria do pai na história. E olha a atitude do filho mais velho. O pai tinha alegria. O filho mais velho ficou zangado. Achou o pai injusto. Não gostou. Atitude do pai. Arrependa. Arrependa de ser como o filho, a atitude do filho mais velho. A pessoa principal na parábola do filho pródigo, na minha opinião, é o filho mais velho. Porque ele estava contra o pai. Ele não alegrava como o pai sobre a volta do filho pródigo. Sim. Então, queria arrependimento. É o caso dos judeus para com Deus. Sim. O que eu estou querendo dizer para você, a maioria das parábolas, a maioria deles, tem uma simples mensagem
de arrependimento. E nós queremos, em vez de elaborar e tentar achar simbolismo, a gente tem de ir diretamente para o desafio, ok? Da parábola de arrependimento. No caso do fazendeiro rico. Arrependa de acumular riquezas e ser rico para você em vez de rico para Deus. Ok? Jesus está querendo arrependimento sobre materialismo. A gente não quer diluir olhando uma forma de simbolismo. A gente quer simplesmente pegar este desafio. Faz sentido? Ok? Isso, quando a gente está lendo as escrituras em casa, então fica muito mais simples. Porque os detalhes da parábola não alegórica são simplesmente o pano do fundo. A gente não precisa dar significado a eles numa forma misteriosa. E nós muitas vezes pegamos a parábola do filho pródigo e dá um sentido para os detalhes. Não, é simplesmente o Senhor contando uma história, elaborando, às vezes exagerando, para que a gente chegue ao final e faz uma decisão. Eu vou arrepender ou não? Vou agir numa forma correta ou vai continuar como eu estou comportando? Ok? Então aquela parábola que vários servidores entram em horários diferentes, mas recebem o mesmo valor no final, era uma palavra não alegórica e eu sempre achei que era alegoria. Então ela é não alegórica. Você está pensando em qual? Aquela que tem que o ceifeiro da seara sai no começo do dia, ele traz trabalhadores. Ah, ok. Depois... Sim, ok. De Mateus. Não. É 13? Não. É 19. 19, sim. 20. Mateus 20. A parábola dos trabalhadores na vinha. Ok. Não, isso é... O contexto é jovem rico, aproximou de Jesus. O que eu preciso fazer para a vida eterna? Jesus diz, resumindo, vende tudo que você tem. E depois dá para os pobres e venha me seguir. O jovem rico foi embora triste. Pedro, ouvindo disso, Senhor, nós deixamos tudo. Qual seria a nossa recompensa? Ou seja, nós já fizemos isto. E Jesus disse, aqueles que já fizeram isto vão receber casas, irmãos, etc, etc. Ok? No meu reino. Mas cuidado, contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Cuidado, Pedro, você está focalizando demais na recompensa. Ele começa, pois o reino dos céus é como um proprietário. Ele conta a história, bem normal. E nós temos a crítica do dono, dos trabalhadores que trabalharam o dia inteiro. Mas nós só ganhamos um dinheiro. Mas você não contratou por um dinheiro? Pega o seu dinheiro e vai embora. Eu não posso ser generoso com outros. Você está me criticando? Porque eu sou mais generoso com outros que trabalhavam menos. Assim, os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos. Pedro, você precisa mudar sua atitude.
não é quantidade de serviço, é disposição de servir, mesmo na última hora. Então, está querendo desafiar Pedro. O que você acha? Não alegórica. Ok. Eu sei que estas coisas não são fáceis. Eu sei. E talvez eu não tenha resposta para tudo. Mas espero, relendo essas parábolas em casa, quando você lê e encontra estas parábolas, especialmente em Lucas. As parábolas de Lucas são não alegóricas. Tem algumas alegóricas em Mateus e Marcos. Mas acho que não tem nenhuma parábola alegórica em Lucas. Ok? Então, porque Lucas não está explicando como o reino de Deus funciona. Mateus está explicando como o reino de Deus funciona. Por isso ele inclui essas parábolas alegóricas. Ok, vamos parar lá. A não ser que alguém tenha alguma pergunta. Eu já confundi vocês, eu acho que. Já confundi? Todo mundo está confundido? Acho que todo mundo está confundido. Parabéns, Simon. Você conseguiu confundir todo mundo. Ok. Bom, para terminar mesmo, nós temos um problema. Em Lucas 10, para nós, o samaritano é bonzinho. Para os primeiros ouvintes, o herói foi ruim, inimigo. E o problema é nós não pegamos a seriedade da história que Jesus contou. Nós não sentimos o desafio que os primeiros ouvintes no primeiro século sentiram. Então, desde o passado, sim, né, desde quando os reinos foram divididos, sim, né, Samaria se tornou a capital do Reino do Norte. ok. E depois o Reino do Norte foi aniquilado e nunca mais se falou nele. Então lá, na época, inclusive lá em Gerizim, havia um templo para eles adorarem, né? No caso, você volta lá em João 4, da mulher samaritana, explica todo esse contexto histórico, porque eles não se davam bem com os samaritanos. Verdade. Isso explica a inimizade, Donizete. Sim. Então, quando nós estamos aplicando, e nós vamos falar de aplicação hoje à noite, na segunda oficina, às vezes fica difícil para nós sentirmos o desafio que o Senhor estava dando. Por isso, às vezes, quando nós aplicamos a parábola, talvez nós precisamos de pensar numa outra personagem para tomar o lugar do bom samaritano. Vamos imaginar que o Senhor Jesus estava andando nas ruas de Jerusalém hoje e ele queria contar esta parábola. Qual pessoa tomaria o lugar do samaritano? Ok? Mas os israelitas não gostam de políticos. Não, estou falando dos judeus. Entrava o Irã, a Síria, o Hezbollah, Hamas, um terrorista de Hamas. Vamos imaginar. Sim. Imagina, então, Jesus pegaria um terrorista de Hamas como o herói na história dele. Imagina o impacto em Jerusalém se o Senhor fez
um membro de Hamas, o herói. Sim, o homossexual, sim. Imagina o impacto. Isso é a ideia. E às vezes nós não entendemos o impacto que o Senhor tinha quando Ele escolheu um samaritano, porque queria provocar. Ok. Agora eu tenho confundido vocês. Que você precisa de um café.